Olá, desenvolvedores web! Sejam bem-vindos novamente. Vamos dar continuação à parte 2 da apresentação do AgeSQL. Continuando aqui na parte 2, ao abrirmos nosso software, ele irá nos solicitar a seleção de um banco de dados. Vamos abri-lo novamente, clicando aqui na área de trabalho e buscando o software. Lembrando que nós já havíamos configurado 3 bancos de dados diferentes. Então ele vai inicializar, vai nos mostrar os bancos de dados. Vamos clicar 2 vezes em concessionário e ele vai abrir o banco de dados. Uma das funcionalidades é a inserção unitária ou em massa de registros. Então vamos clicar aqui em dados e clicando aqui no maisinho, poderemos inserir um novo registro. Então vamos clicar lá. O ID não precisa ser colocado porque ele é autoincremente. Então vamos colocar aqui Maria da Penha. CPF. Eu sempre uso um site gerador de CPF para não precisar toda hora procurar por um CPF em algum lugar da web, porque perde tempo ficar procurando. Então vamos colar aqui o CPF. Vamos colocar aqui o endereço, Rua Rio Claro, 17. Vamos colocar aqui um salário de R$500. O cadastro, que é do tipo DateTime, ele vai ser autocompletado. E a empresa, vamos colocar aqui o ID da empresa, é o ID2. Podemos observar que temos uma flechinha vermelha em cada uma das colunas que nós adicionamos. Enquanto tivermos essa flechinha vermelha, quer dizer que não foi adicionado o registro no nosso banco de dados. Para adicioná-lo, nós vamos clicar nesse iconezinho check para salvar o registro no nosso banco de dados. Antes de salvar o registro no banco de dados, vamos nos certificar que ele não está lá. Então clicamos aqui em funcionário. Vemos que não existe nenhum registro no momento no banco de dados. E vamos clicar aqui em salvar. O registro foi salvo com sucesso. Pode ver que desapareceu todas as flechinhas vermelhas. E se formos até o nosso banco de dados e atualizar, lá está o nosso registro. O primeiro registro incluído no nosso banco de dados através do AgeSQL. Outra forma de incluir registros, digamos que a sua empresa vai fazer uma importação de 13 mil funcionários. Aí você pensa, nossa, eu vou inserir um por um na tabela? Não precisa. Vamos ver aqui como você pode inserir todos simultaneamente no banco de dados. Eu preparei aqui um arquivo. Abrir. Users CSV. Provavelmente você irá receber esses dados em forma de tabela de Excel. Aqui nós temos exatamente a quantidade e o tipo de dado de colunas que temos no nosso AgeSQL. Por exemplo, nome, sobrenome, CPF, endereço, salário, data de cadastro e empresa. Temos aqui nome, sobrenome, CPF, endereço, salário, data de cadastro e empresa. Então, a primeira coisa que temos que ter certeza é que temos todas as colunas que serão inseridas na nossa tabela. Ao ter essas colunas devidamente corrigidas e formatadas no Excel, nós iremos salvar esse arquivo como? Vamos acessar um diretório. É muito importante que esse arquivo seja salvo no formato CSV UTF-8. Isso vai permitir que caracteres especiais sejam levados em conta durante o processo de inserção no banco de dados. Então nós iremos salvar. Como eu já tinha essa tabela, ele vai perguntar se eu quero substituir. Vamos aqui no nosso AgeSQL e vamos à segunda parte de inserção de dados no nosso banco de dados através de arquivo Excel. Vamos clicar aqui em ferramentas. Vamos procurar a opção aqui importar arquivo CSV.
Vamos selecionar esse arquivo, Users. Marcar a opção Insert, caso ela não esteja marcada. Como nós não vamos inserir o ID do registro, nós iremos desmarcá-lo. Todos os outros campos serão inseridos. Após haver essas configurações, clicaremos em Importar. O processo foi realizado com sucesso. Nós iremos clicar em Atualizar o nosso banco de dados, nessa opção, para que nós possamos visualizar os novos registros que foram importados. Por que eu sei que foi realizado o processo de importação com sucesso? Porque se não tivesse sido importado com sucesso, ele estaria mostrando mensagens de erro no programa. Vamos atualizar e pronto. Temos aqui mais 4 novos registros, que segue do 5º registro que já estava inserido, todos importados no nosso banco de dados. A importação em massa é uma técnica muito importante de se dominar, porque muitas vezes precisamos converter dados de sistemas desktop, sistemas web desenvolvidos em outras linguagens, e até mesmo das mesmas linguagens, porém com uma importação de banco de dados grande, onde dados devem ser processados. Uma área que trabalha com a gestão de dados na web, que tem ganhado muito espaço no mercado, chama-se o segmento de Big Data. Trabalhar com Big Data nada mais é do que a capacidade de gerenciar quantidades gigantescas e infinitas de informação através de um processo coerente, um processo seguro, que manterá os dados do cliente a salvo. Está sendo muito disseminada essa profissão no mercado agora e já existem cursos para tratamento de processos de Big Data. É mais uma profissão que vem entrando no mercado. Bom, vemos aqui um insert unitário e um insert em massa. Isso aqui foi salvo no nosso phpMyAdmin, então vamos aqui atualizar e veremos que todos os dados foram inseridos corretamente no nosso banco de dados. Então está tudo ok. Muitas pessoas não gostam de trabalhar diretamente no phpMyAdmin. Então existem softwares intermediários que fazem a gestão do seu banco de dados através de uma interface gráfica desktop. E o AgeSQL é um desses exemplos. Para apagar um registro, ou vários, aqui por exemplo eu selecionei 2 registros. Nós iremos clicar, iremos selecionar registros com Shift, caso queiramos apagar mais de um registro, e vamos clicar no botão apagar. Ele pergunta se realmente temos interesse em apagar esses registros, dizemos que sim. Todo o processo é feito em sincronização com o banco de dados, então tudo que acontece no AgeSQL acontece no seu banco de dados. O AgeSQL é um software que é muito interessante para se trabalhar com um banco de dados de muitas tabelas, com muitos recursos e conteúdo, pois nós temos acesso imediato a qualquer tabela, independente do tamanho do banco de dados. Outra coisa que podemos fazer também no AgeSQL, além da inserção e a exclusão de dados, é exportar o banco de dados em si. Então, caso você tenha interesse em exportar o banco de dados, você poderá vir em Ferramentas, escolher a opção Exportar banco de dados como arquivo SQL. Selecionamos todo o banco de dados. Vamos selecionar algumas opções aqui, banco de dados, adicionar as opções eliminar e criar. Eliminar e criar. O que é eliminar e criar? Toda vez que tiverem tabelas com determinado nome no banco de dados, ele vai excluir aquela tabela e vai inserir uma nova tabela com a nova formatação dos campos. Uma coisa muito importante em se tratando de conexão a bancos de dados remotos, conexão a banco de dados no seu servidor, é que toda vez que você precisa
acessar um banco de dados através de um software, por padrão, o serviço de hospedagem ele bloqueia. Então você precisa habilitar este recurso. Por exemplo, na cPanel, para habilitar esse recurso, você precisa acessar essa parte do sistema adicionar host de acesso. E aí você vai falar, por exemplo, que o IP 192.125.80.80 pode acessar de forma remota os bancos de dados desse domínio. Se você quiser permitir que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tenha acesso ao banco de dados do seu domínio através de um software de acesso remoto, você vai colocar uma porcentagem e vai colocar adicionar. A partir do momento que você coloca uma porcentagem, que a gente chama de coringa, todos os softwares remotos podem acessar o seu banco de dados através de um serviço externo, seja ele o AgeSQL, o MySQL Front Server. Então, todos eles podem acessar de forma remota e externa o banco de dados de sua hospedagem. Caso contrário, você só vai conseguir acessar os bancos de dados da sua hospedagem através do phpMyAdmin instalado nela mesma. Então, mais uma vez, é preciso permitir que os softwares possam acessar o seu banco de dados dentro da sua hospedagem para que ele seja liberado o acesso. No nosso caso, nós estamos trabalhando em localhost, mas quando você sai do localhost e vai para a produção, onde o site do seu cliente fica na web, você precisa dar essa permissão de acesso aos softwares externos de forma remota para poder acessar os bancos de dados do seu sistema. Dito isso, vamos voltar lá no AgeSQL. Vemos aqui algumas funcionalidades de inserção, de exclusão, de exportação e importação de dados. Temos aqui uma funcionalidade de gestão de usuários. No momento nós temos o usuário root no nosso banco de dados. E nós podemos adicionar, por exemplo, um usuário. Vamos chamar esse usuário de Marcos. Vamos registrar no localhost uma senha de 123456. 123456 novamente. Vamos atribuir ele privilégios globais, ou seja, ele pode acessar a todas as funcionalidades do phpMyAdmin. Vamos salvar. Vamos lá agora no nosso phpMyAdmin. Vamos atualizar o nosso localhost. Vamos clicar aqui em privilégios. E nós podemos observar que o nosso localhost agora, além do root, ele tem o Marcos. Vemos aí então algumas das funcionalidades do AgeSQL para a gestão do seu banco de dados. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.